Um reforço coloca prazo para ser anunciado pelo Inter. Também quero falar sobre uma proposta recusada do Colorado no mercado e um jogador que pode estar de saída, sendo vendido ainda nesta semana. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, sempre pedindo, né, aquela parceria. Deixa teu like, te inscreve aqui no canal, clica no botão hypar aqui embaixo também, e em especial os inscritos, afinal faltam menos de 400 pra gente bater a meta de 130 mil inscritos aqui no canal, que era a meta até o final do ano, tá? Então falta pouco, te inscreve aí que vai me ajudar pra caramba a seguir crescendo aqui no YouTube. E pra gente seguir, obviamente, atualizando as últimas do Inter, que tem muita coisa pra gente falar nesse mercado de transferências. Eu quero começar falando em especial sobre a situação envolvendo o Luiz Gustavo, volante experiente de 38 anos, que colocou um prazo pro Inter resolver a situação. Parece meio esquisito, né? Mas é o jogador dando um prazo para o Internacional. Por que isso está acontecendo, tá? É bom a gente recapitular. Luiz Gustavo e Inter, né, conversam desde o fim do Campeonato Brasileiro, até mesmo antes do fim do Brasileirão, ali em meados do final de novembro, começo de dezembro. Tanto é que as primeiras conversas do Luiz Gustavo foram com o Bisol, com o D'Alessandro, com o André Mazzucco, né, profissionais que já não estão hoje dentro do departamento de futebol, mas também conversou com o Ricardo Sobrinho e o Felipe Dallegrave, que são os que estão tocando, né, o departamento de futebol, junto do Abel Braga, que também gosta muito do Luiz Gustavo, e agora, né, o Inter está incorporando também o Fabinho Soldado, né, para o cargo de diretor executivo de futebol, mas oficialmente ele só vai tocar as coisas do Inter a partir de janeiro. O que está acontecendo, tá, gente? Surgiu a possibilidade aí nos últimos dias do Fernando voltar a jogar futebol, e o Inter tem a preferência para recontratar o Fernando, caso, né, ele de fato opte por voltar a jogar, visto que ele tem sondagens do Cruzeiro, do Fluminense e de outros clubes do futebol brasileiro, tá? Só que o grande ponto sobre Inter e Fernando é que o Fernando, né, por enquanto é algo especulativo, né? O Fernando ainda não bateu a tecla de que vai voltar a jogar, de que quer jogar mais uma temporada, e também parece que tem um acordo, um desacordo, melhor dizendo, financeiro. Essa informação foi levantada pelo Leonardo Moll, da Rádio Bandeirantes, né, que é um cara que está trazendo bastante informação também nessa janela, sigam ele lá, inclusive, nas redes sociais. E bom, né, gente, o impasse está feito. E com isso o Luiz Gustavo colocou um prazo. Ele quer um ok do Inter para fechar até terça-feira. Hoje é sábado, então até terça ele gostaria de ter essa situação definida, até para resolver a vida dele, né? Vir para Porto Alegre, organizar mudança, né? Planejamento da família. Tudo isso estaria posto aí pelo volante de 38 anos, que tem muito interesse em jogar no Inter, dá preferência ao Inter, mas o Inter ainda não respondeu, né? Não veio o aval ainda do Pesolano, que até gostaria do Luiz Gustavo, né? Mas seria ele ou o Fernando, os dois juntos, né? Ele não gostaria de ter, até pela idade dos jogadores. Eu acho que daria para fazer, tá? Eu prefiro ter Luiz Gustavo e Fernando do que ter Richard e Ronaldo, por exemplo, no time. Mas não sou eu que tenho o poder da caneta, né? De qualquer forma, o Luiz Gustavo aguarda um aval, né, do Inter, visto que já deu ok, né, para a contratação ser efetivada pelo departamento de futebol. Já deixa no comentário se tu contrataria o Luiz Gustavo, contrataria Fernando, se contrataria os dois, se não contrataria nenhum, né? Quero saber a tua opinião sobre isso também. Sempre lembrando que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Não tem futebol mais no Brasil em 2025, mas tem outras ligas, né? Campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato italiano, tudo você encontra na KTO, além de outras várias opções, né? Tem o Clube KTO, tem o Cassino KTO, tem NBA, tem NFL, tem muita coisa rolando. E sempre lembrando, KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Para a gente seguir a nossa pauta aqui, eu quero falar sobre um jogador que o Inter quer, que é Luiz Mandaca, né, jogador do Juventude, né, que apesar, né, do rebaixamento do Juventude para a Série B do Campeonato Brasileiro, é um nome que o Inter mantém conversas, mantém interesse, inclusive, né, mandou uma oferta para o Juventude oferecendo, né, alguns jogadores para a equipe da Serra Gaúcha, que não serão aproveitados aqui no Inter, caso do Ronaldo, do Cleiton Sampaio, do Kehler, goleiro que está retornando de empréstimo, e acabou, né, que o Juventude não teve interesse só nos jogadores, né, o Juventude quer um valor em dinheiro que está na casa aí dos 15 milhões de reais, tá, e o Inter prepara uma oferta de pelo menos, tá, 2 milhões de reais e alguns outros jogadores, tá, não sei como é que vai ser bem essa composição, mas é algo que o Inter vai tentar, porque o Inter tem bastante interesse em ter esse jogador, é um cara que agrada bastante ao Pesolano, jogador que pode jogar em duas funções, né, tanto na primeira como aberto no tripé de meio campo, né, ali pelo lado direito, ou melhor, pelo lado esquerdo, né, com o Alan Rodrigues jogando do lado direito,
então é uma formação, né, que o Pesolano entende que ele poderia se encaixar, tá? Então, uma nova proposta será enviada aí nos próximos dias ao Juventude. Para a gente fechar, eu quero falar sobre um jogador que não vai ficar no Inter e que aparentemente está com seu destino definido. Estou falando do lateral esquerdo Ramon, né, jogador que foi contratado pelo Inter ainda no ano passado, junto ao Olympiacos da Grécia, e passou, né, praticamente toda a temporada emprestado ao Vitória, que depois até virou adversário direto do Inter contra o rebaixamento. Teve toda aquela cena, né, meio ridícula do Ramon celebrando, né, a vitória do Vitória contra o Inter, tendo contrato com o Inter, Vitória fazendo posts nas redes sociais, né, dele no camarote, enfim, tá? Pegou bem mal e o Inter não tem o interesse de aproveitar esse jogador aqui no estádio Beira-Rio na próxima temporada. Tanto é que o grupo que vai começar o Campeonato Gaúcho se representou hoje lá no CT de Alvorada e o Ramon poderia estar entre eles, ter uma chance no Campeonato Gaúcho, começar jogando, mas isso não vai acontecer, tá? Até tem alguns nomes do profissional que se apresentaram lá, tá? Ronaldo, Antony, o Alisson, lateral esquerdo também, Gustavo Prado, então vai ser um misto, né, de um time sub-20 com alguns garotos do plantel de cima, né, para que a gente consiga ter um time um pouquinho mais competitivo para as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Fechada essa gaveta, né, falando sobre Ramon, a informação do repórter Vene Casagrande é de que o Vitória está efetuando a compra desse jogador em definitivo, tá? Os valores estariam perto de 1,5 milhão de euros, tá? O que compensaria, na verdade, o que o Inter pagou, né, ao Olympiacos no começo do ano passado, né, para trazer esse jogador que tinha jogado pela última vez no Cuiabá, que acabou rebaixado, enfim, tá? Então, compensaria ele, ficaria elas por elas, né, cerca de 1,5 milhão de euros, o que convertendo dá 9 milhões e uns quebradinhos de reais, tá? Então é algo que pode sim vir a acontecer, né, o Vitória exercer o direito de compra, o Vitória nega, tá, que esteja comprando o Ramon, mas fica aqui a informação do Vene, pelo que eu pude apurar, né, tá bem próximo essa situação de acontecer, resta, né, um acordo também do Vitória com o Ramon, tá bem? Chegou até o final? Deixa teu like, te inscreve e pra gente bater a meta aí de 130 mil inscritos, tá bom? Faltam menos de 400, hein? Eu sei que tem 400 pessoas aí que não são inscritas no canal. Então clica que vai me ajudar pra caramba aqui, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!